Olá, dileto aluno, dileta aluna de Química do segundo ano. Vamos continuar com o estudo da composição das soluções. Nós temos ouvido nos últimos dias falar bastante nesta modalidade de composição, ou seja, de concentração das soluções, de representar a composição de uma solução, né? Como nós estamos vivendo no mundo hoje, essa questão do coronavírus, e temos ouvido muito falar no álcool 70% como sendo um dos materiais utilizados para o combate, né, desse vírus. Então, nós temos aqui dois exemplos, né, de dois rótulos. Esse rótulo aqui indicando a composição deste álcool aqui através dessa designação 65 graus INPM. Já este álcool apresenta uma composição de 70%, 70 graus INPM. O que significa esta indicação, né? O que significa esse 70 graus? Na verdade, esses 65 graus aqui, INPM significa Instituto Nacional de Pesos e Medidas. 65 graus INPM significa que em massa, em cada 100 gramas deste produto, 65 gramas é álcool, né? As outras 35 são água e outros componentes, né? Já neste álcool aqui, 70 graus INPM, neste cara aqui você tem 70 gramas de álcool para cada 100 gramas do produto, né? Agora, qual destes é melhor? Na verdade, tanto este como este apresentam uma composição maior do que 70 graus, do que 70%, né? Como assim? Na verdade, este álcool aqui está designado 65 em massa, né? Como a densidade do álcool é menor que 1 grama por ml, na verdade, isso aqui vai dar mais de 70% em volume. E este aqui vai dar aí 77 graus em volume. Portanto, todos eles apresentam uma composição maior do que 70 graus em volume, tá certo? Agora, qual deles é o mais eficiente? Eu não saberia dizer. Na verdade, estudos indicam que uma composição entre 61% e 70% em volume é bastante eficiente para matar os vírus, para destruir os vírus, as paredes dos vírus e também de bactérias, né, e fungos. Então, na verdade, todos eles atendem às especificações. Eu até acho que esse aqui tem até bastante, né? Tem até 77 mais ou menos vai dar, né? Mas o que acontece? Essas substâncias aqui que constituem o gel vão fazer com que a evaporação deste álcool demore mais. E aí ele fique mais tempo na pele, né? Para que possa então dissolver a casca do vírus e assim ele possa morrer, né? Tá bom? Muito bem. Mas aí você vê uma das funções da química, é fazer com que a gente compreenda esses rótulos, essas indicações que aparecem, logicamente, aqui eu dei o exemplo do álcool, mas existem muitos outros produtos em que a química nos ajuda a entender o que está sendo apresentado ali, né? Então essa composição, essa forma de representar a composição das soluções é chamada de título, ou simplesmente porcentagem, né? Eu posso indicar essa porcentagem em massa, e aí o que eu vou ter? A porcentagem em massa, esse título em massa, vai relacionar a massa do soluto com a massa da solução. Se fôssemos escrever aí uma fórmula, seria a seguinte, ó. O título a gente pode representar com esse tal aqui, ele é a relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Lembrando que a massa da solução é a massa do solvente mais a massa do soluto.
Por que multiplicamos por 100? Porque quando eu divido a massa do soluto pela massa da solução, já que a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente, então a massa da solução é maior do que a massa do soluto, quando eu divido este valor por este, eu vou ter um número menor que 1, né? Menor que 1. E também um número adimensional, já que eu estou dividindo massa por massa. Então a unidade vai desaparecer. Então, eu multiplicando por 100, eu dou uma dimensão para este número, de forma que eu compreenda com mais facilidade. Então, aqui só mostrando o que significa cada uma dessas variáveis ali. O TM, o tal M, né? Representa o título. Esse M é para massa. Se fosse em volume, eu colocaria aqui um V, né? A M1 é a massa do soluto, M é a massa da solução. Lembrando que a massa da solução é a soma das massas do solvente e do soluto, tá bem? Bom, título em volume. Aí, neste caso, vamos fazer um exemplo, né? Olha só. Veja, isso aqui eu tenho uma solução de de ácido sulfúrico, né? Sulfato de hidrogênio, ácido sulfúrico e água. Sendo que eu tenho 30 ml de ácido sulfúrico dissolvidos em 70 ml de água, tá? Claro que aqui, esses 30 ml é o volume do soluto e 70 ml o volume do solvente. Sempre que a água for um dos componentes, ela será o solvente, tá certo? Então aqui fazendo a formulinha, aqui está C de composição, mas poderia estar o tal de título, né? Então você tem aqui, ó, volume do soluto, 30, dividido pelo volume da solução, 30 do soluto mais 70 do solvente. Então fica 30 dividido por 100, ou seja, 30%. Por quê? Porque esse ml e este ml vão desaparecer, vai ficar 30%, né? Fazendo essa continha aqui, vai ficar 0,3, né? Um número menor que 1. 0,3. 0,3 o quê? Se eu multiplico por 100, eu vou ter então 30%. E aí eu tenho aí uma dimensão, né? Representando a composição dessa solução, tá certo? Muito bem, 30%. Bom, nós temos então aqui um outro exemplo, agora em massa, né? Agora em massa, veja, colocamos aqui cloreto de sódio e água. 20 gramas de cloreto de sódio e 80 gramas de água, né? Então a fórmula é esta, massa do soluto sobre a massa da solução vezes 100, né? Já expliquei por que multiplicar por 100, certo? Aqui a designação de cada uma das variáveis, né? O tal é o título, M1 massa do soluto, M2 massa do solvente, M a massa da solução. Substituindo aqui as informações, né? Então, olha lá, M1, 20 gramas, que é a massa do cloreto de sódio, né? 20 gramas, massa do soluto. A massa da solução, 20 gramas, que é a massa do soluto, mais 80 gramas, que é a massa do solvente. Então, vai dar 20%. Grama e grama vão desaparecer, 20%, ok? Claro que se você fizer a divisãozinha aqui, vai dar 0,2. Mas se eu multiplico por 100, então eu tenho 20%, tá bom? Vamos então fazer aqui um exercício que aparece na página 30 da apostila do segundo ano do Sistema Interativo, tá bom? Você poderá acompanhar aí com a sua apostila ou com o seu caderno de química, ok? Vamos lá, então olha só, o exercício diz assim, ó, 20 gramas de bicarbonato de sódio. Professor, eu não sei o nome desse cara, não importa, contanto que você consiga, através da leitura, identificá-lo como sendo o soluto, né? Veja, como assim o soluto? Ora, o próximo componente que aparece aqui é 180 gramas de água, e a água sempre será o solvente, né? Então, 20 gramas de bicarbonato de sódio são dissolvidos completamente em 180 gramas de água, tá? Determine o título e a porcentagem em massa do soluto na solução obtida, né? Então, a fórmula é esta, né? Em massa, veja que não faz diferença. Se fosse volume, eu colocaria V1 sobre V.
E massa eu ponho M1 sobre M, né? Então, é só... A diferença é essa. Então, colocando aqui o título é o que eu quero, né? M1 é a massa do soluto, eu tenho, são 20 gramas. M2 é a massa do solvente, eu também tenho, 180 gramas. A massa da solução, que é a soma das duas massas, né? Do solvente mais o soluto, 200 gramas. 20 mais 180, tá bom? Bom, aí substituindo então aqui, olha, substituindo aqui, eu vou ter M1, 20 gramas, tá aqui. M, 200 gramas, tá aqui, tá? Se você fizer, você vai ver que a grama vai sumir, né? Vão ficar 20 sobre 200. 20 em 200 é a mesma coisa que 10 em 100, né? A mesma proporção, ok? Mas se você fizer essa continha aqui, ó, você vai ver que vai dar 0,1. Mas se você multiplicar... Então isso é o título, tá? O título é um número menor que 1. A porcentagem, então é só multiplicar por 100, certo? E aí vai dar 10%, tá? Então é aquela solução lá que nós vimos, né? Então 20 gramas de bicarbonato em 180 gramas de água vai dar uma solução com 10% de soluto dissolvido. Tá bem? Bom, sendo assim, nós terminamos este tópico no estudo da composição das soluções. Se você gostou desta aula, dê aí o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa então ser avisado quando tiver uma outra aula disponível aí para você. Até a próxima.